Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast VGV de Milhões. Estou aqui com meu sócio, Leonardo, para a gente falar um pouco sobre como que vai ser a dinâmica desse podcast, o que a gente vai trazer para a gente poder já criar esse processo evolutivo do mercado. A gente espera que a gente colabore e ajude muitas pessoas, assim como, ao contrário, que a gente seja estimulado a continuar evoluindo, crescendo e inovando nesse mercado. Basicamente, a dinâmica nossa vai ser falar sobre os principais gargalos, as principais tendências do mercado, tudo para que a gente consiga evoluir e ter uma performance cada dia melhor. A gente vai falar muito sobre captação estratégica, é um pilar do mercado que é muito importante. A gente vai falar, lógico, bastante sobre marketing imobiliário, sobre venda, sobre financiamento bancário. A gente vai falar sobre vários assuntos. Inclusive, queria chamar o meu sócio para a gente conversar um pouco sobre isso, quais outros assuntos a gente vai abordar nesse podcast, para a gente deixar esse gostinho aí para o time, para os nossos telespectadores, do que vai ser, porque a gente está muito animado, a gente não quer dar muito spoiler aqui, mas a gente tem muita coisa para poder ajudar, para poder trazer de novidade, trazer para o mercado, coisa que a gente faz no cotidiano, coisa que a gente vivencia todo dia, mas que é muito importante a gente ter a visão. Vão ser vários convidados para diversos assuntos e a gente vai ter uma dinâmica muito legal, né, Léo? Sim, perfeito. Pessoal, complementando o que o Bernardo falou, primeiramente é um prazer, né, estar aqui com todos vocês. Acho que, né, a dinâmica do conteúdo que a gente vai oferecer, ela é uma dinâmica do dia a dia, do cotidiano. A gente quer realmente trazer com ênfase, né, e com base em vários anos de estudo, né, viabilidade de cada situação dessa, validação de cada estratégia, né, diante desses pilares. A gente, né, fala sobre a captação estratégica, que basicamente é muito usado aí no mercado de avulsos, né. A parte de marketing a gente vai estender em vários assuntos, desde os dress code ali do corretor, da forma como ele se posiciona, entre outras coisas, como audiovisual, produção para apresentação de produto, enfim, né, e sobre a parte comercial que a gente mais gosta, né, Bernardo? Que é trabalhar a parte da venda, entender a necessidade do cliente, entender também a nossa necessidade de ter sensibilidade nesse momento de atender o cliente, para que a gente possa ser o mais transparente possível com ele e que ele consiga percorrer essa jornada de compra e aquisição desse imóvel, tá? Com o máximo de segurança possível, obviamente, mas também que ele seja bem atendido, que ele tenha uma experiência de compra de fato, né? E com vários protocolos, vários processos, né, operacionais, padrões aí deliberados em cada um, né, dos pontos que a gente trabalha, né, principalmente nesses, né, pilares que eu mencionei. A gente vai interagir com algumas pessoas, alguns especialistas nos próximos episódios. Então, esse primeiro contato que a gente está tendo é para explicar para você o que vai chegar de conteúdo até, né, a sua casa, até você aí na sua empresa, o que nós vamos poder contribuir em relação à entrega e o que a gente tem capacidade de ajudar e conectar esse mercado a cada dia para que ele se torne um mercado mais profissional, né, Bernardo? Exatamente. Então a nossa ideia aqui é entender, a gente está no mercado há muito tempo, né? A gente estuda muito o mercado e é muito interessante para a gente entender e buscar soluções para esses problemas, para esses gargalos, né? A gente sabe que um dos maiores gargalos é a velocidade de venda, né? É até algo que a gente nos especializou. A Creative Content se moldou, o core business dela é aumentar a velocidade de venda dos nossos parceiros. Então é um assunto que vai ser muito recorrente, mas é lógico que para fazer essa velocidade de venda acontecer, tem várias coisas importantes a serem feitas para isso acontecer de uma forma natural, sustentável, que você tenha previsibilidade, então que você não sofra as vendas, que você faça as vendas, que você conduza as negociações. Então
é muito importante. Então a gente sabe que a gente vai falar sobre novos negócios, sobre o processo de pré-venda. A gente sabe que esse SDR, como tem vários nomes, né? Mas é muito importante, a gente sabe disso. A gente sabe que ter uma captação estratégica, principalmente nesse mercado, a gente está falando agora de imobiliárias, né? Imobiliárias, principalmente, que vendem avulso. A captação é um dos setores que fazem o resultado. Não adianta nada você ter um imóvel que está fora do preço de mercado ou um imóvel que não é interessante, que não faz parte ali do seu escopo. Por exemplo, a gente fez uma consultoria outro dia disso, né? Sim. A gente fez uma consultoria de captação e a imobiliária estava... Nossa, eu melhorei muito os meus números de captação. Quando a gente foi ver, ela aluga apartamento de 3, 4 quartos no Centro-Sul, estava captando galpão lá na região de Contagem. Então, assim, não tem muito sentido, E é né? muito disso que o Bernardo tá falando, pessoal, que a gente vai trazer. Não é porque eu sou corretor, comecei a trabalhar, tem 6 meses no mercado imobiliário. Então entenda que existe processo, porque você não sofra a venda, né, o contrato, porque senão depois você não vai conseguir entender qual receita que mistura, o que eu fiz para obter sucesso. E aí você vem com uma série de tentativas, de ações, né, desordenadas, sem estratégias, né, Bernardo, para avaliar a condição daquilo funcionar de alguma forma. Então, por que a gente fala muito sobre ter estratégia para tudo? Porque uma captação hoje, gente, a gente entende que dentro das imobiliárias, né, que a gente atende, que chama a gente para uma consultoria, né, em company, ou a gente fecha algum trabalho de projeto com um curto prazo ali de 3 meses ou 6 meses, a gente entende esse dificultador e na maioria deles o direcionamento, né, para esse captador não existe. Então ele vai para a rua para captar. Então a ideia dele é captar o quê? O máximo de imóvel possível para ele aumentar a possibilidade, a probabilidade de fazer o quê? Mais negócios, de algum corretor ou ele mesmo vender aquilo e conseguir, né, a tão sonhada comissão de milhões, né? Então a gente entende que nesse percurso há falhas, nesse processo há anomalias e a gente vem para corrigir cada uma delas, né, de forma muito assertiva, muito coesa, porque tudo que a gente aplicou no cliente, a gente tem um laboratório interno, ou seja, a gente testa, valida se funciona bem, ok. Se não funciona bem, cabe algum tipo de ajuste para que isso funcione de uma forma mais inteligente? Cabe. Otimizamos aquele processo, colocamos ele em prática. A partir do momento que a gente tem a validação disso, e isso funciona dessa forma, com essa logística, aí a gente coloca em prática em todos os nossos clientes. Então a gente trouxe um molde específico para atendimento de captação estratégica e entre outros setores também que a gente vai falar um pouquinho. Exatamente. Então, pessoal, a gente está dando aqui um exemplo, né? Mas a ideia do VGV de Milhões é trazer convidados, em cada episódio. São episódios de 30 minutos e a cada episódio desse, lançados de 15 em 15 dias inicialmente, a cada episódio desse a gente vai trazer um novo assunto, um novo convidado e vai trazer perguntas, reflexões para que todos nós façamos esse processo de análise crítica mesmo, do que a gente está fazendo, do que a gente pode melhorar, em analisar os nossos números, em usar o que é feito desde sempre, né? Ver o que é feito pelo mercado e por players, mesmo que seja regionais ou nacionais ou internacionais, o que eles fazem de bem. A gente fala sobre a Remax, né? A Remax é uma franquia, a maior imobiliária do mundo. Então, assim, é importante a gente entender, estudar o mercado. Tem outro player que é muito interessante, que é focado em tecnologia, que é a Brugnoli, que a gente sabe que tem um processo, né, de inovação que é muito legal. Então, é entender mesmo, é estudar, é trazer conhecimento, é buscar pessoas que tragam pra gente esse conhecimento também. A nossa ideia aqui é aprender junto, né? A gente tem muito
A gente estuda muito nesse mercado, mas lógico, a gente tem muito a aprender e também a ajudar o mercado a evoluir. Essa é a nossa ideia principal. Esperamos que todos que participem com a gente dessa fraternidade, desse momento, evoluam junto com a gente. Essa é a nossa ideia. Esse é o nossa, plano, né, maior missão é trazer para você que está no mercado imobiliário soluções, né, com base em validações de situações estratégicas que a gente, né, teve a oportunidade de colocar em prática durante 6 anos, trabalhando em conjunto, com muito afinco, fazendo isso dar certo. Muitas dessas estratégias deram errado e eu acho que a gente tem até que compartilhar isso com vocês também aqui, porque talvez seja algo que você já está fazendo e fala assim, poxa, isso aqui não vai dar certo, porque já foi validado, a gente percebeu que não deu certo, mas a gente pivotou rápido e entendeu que não dava certo, né, colocou as pessoas certas nesse planejamento e aí sim a gente traz uma validação nova, uma otimização para esse processo e a gente consegue construir melhor esse atendimento, principalmente nesses pontos que é captação, marketing e venda. Então, por exemplo, captação. Hoje, por que a gente tem um sucesso muito grande nas captações das empresas que a gente tem como parceiros? Então, por exemplo, o cliente que é nosso parceiro fazia anteriormente uma captação básica, eles usavam um sistema que apontava para ele qual era aquele imóvel que estava disponível naquela região onde ele estava buscando a captação e depois ele fazia o trabalho que era o ativo, entrar em contato com o proprietário, falar que é da imobiliária tal, que quer vender o imóvel. E nesse contexto a gente sabe que a aproximação ela tem que ser, né, da mesma forma para vender. A gente tem que ter uma conexão com esse cara que é o proprietário. Porque é ele quem vai nos fornecer as informações, né, corretas de como a gente pode proceder em relação à negociação. O acordo com ele sobre comissionamento também é um ponto relevante nisso. A gente vai falar como obter mais sucesso em relação a se posicionar quando o cliente fala com você assim, eu pago 4% na captação, na venda do meu imóvel. E a gente sabe que a prática mercadológica para o avulso é 6%. Mas por que existe essa fala ainda no mercado de que eu pago 4%? Porque existe ainda no mercado uma falha muito grande no atendimento, no processo, né, feito talvez de forma não tão organizada assim quanto o cliente gostaria. E a partir do momento que a gente esclarece como isso é feito, né, eu acho que o Bernardo pode explicar para a gente bem como é trabalhado ponto a ponto dessa captação e ela ter mais sucesso, é de fato a estratégia sendo colocada em prática, né, Bernardo? Exatamente, a gente entende esse cliente vendedor e a gente tem que ter, que é o cliente que está querendo vender, o cliente da captação, a gente tem que ter uma tratativa diferente. A gente tem que mostrar autoridade, a gente tem que mostrar segurança. É uma pessoa que está levando a gente para dentro da casa dela, geralmente que a família dela está lá, algo assim, para a gente poder fazer essa intermediação. Então é muito importante a gente mostrar profissionalismo, trazer segurança para essa pessoa e trazer também um outro formato. Não é um cliente diferente, ele tem objetivos diferentes. A gente precisa entender. O que a gente sempre fala, a gente é um mercado para pessoas, então a gente tem que entender o que a pessoa quer para a gente poder atendê-la da melhor forma possível. E outra coisa que é muito importante também, que é muito interessante da gente pensar, é que esse cliente, a maioria das vezes, ou ele está fazendo um upgrade, ele está vendendo para comprar outro melhor. Então a gente faz uma venda ali, se a gente fizer uma conexão interessante com esse cliente, ele não vai querer comprar com outra pessoa. Até porque a gente sabe que esse mercado, ele é um mercado que ele tem números de NPS, de resultado para os clientes, de atendimento. As notas são muito ruins, né? A gente sabe disso, né, Léo? A gente viu uma pesquisa outro dia que falava que a nota que os clientes compradores, os clientes que venderam ou compraram no mercado imobiliário, é em média de 3 em 10. Então, ou seja, a pessoa que comprou, imagina quem não comprou.
Quem que ficou pelo meio desse atendimento? E aí você começa a fazer sei lá, uma reflexão em relação a, poxa, por que o NPS do mercado imobiliário é baixo? Porque o mercado imobiliário não tem alta frequência, ele não tem essa rotina, esse cotidiano. É um entra e sai de corretor da imobiliária, né? A gente tem um turnover horroroso nesse mercado, entra muita gente, porque o cara não é corretor de imóveis, ele está como corretor naquele momento. Então por que ele está como corretor? Por falta de oportunidade. Aí a imobiliária coloca esse cara pra dentro, entrega uma lista na mão dele de prospecção de 2013 e fala assim, liga pra esse pessoal pra ver se você consegue vender alguma coisa. Então 90% dos casos, né, reais, gente, é isso. E você talvez esteja se identificando aí, em algum momento que eu estive no mercado imobiliário, alguém me entregou essa lista, né, a base de cadastros da imobiliária de 2, 3 anos atrás e pediu que eu fizesse a prospecção ativa, né? E em algumas imobiliárias a gente não tem nem o cliente novo, né? Eles prospectando sempre aquela mesma lista, aqueles mesmos clientes mais velhos. É importante, sim, e na parte comercial a gente fala sobre isso, que é trabalhar com constância a base de clientes, porque muitos clientes, né, desse mercado têm um time diferente e também já é outra relação de informação importantíssima que a gente traz, que a jornada de compra desse cara no mercado imobiliário, ela é de 0 a 18 meses. Né, para ele definir de fato se ele vai comprar, qual que ele vai comprar, como que ele vai pagar, se ele depende de financiamento bancário ou de qualquer outra relação de talvez tem outro decisor de compra que ele ainda tem que convencer, que talvez a esposa dele. Então tem toda uma jornada e a gente sabe que durante esse período a gente precisa contribuir trazendo conteúdo para esse cliente o tempo todo. Né? Então, igual o Bernardo falou, você tem um proprietário que está conectado com você, que você fez uma, né, anamnese que a gente fala aí muito, né, que é um diagnóstico simples, básico, do que é o imóvel dele em relação ao mercado. Às vezes o senhor chegou lá querendo vender o apartamento dele ali no Sion por 1.200.000, um apartamento mais antigo, de 3 quartos, com 2 vagas de garagem. Ele falou, eu quero 1.200.000 no meu apartamento, eu pago 6% de comissão, 5% de comissão, ou 4% de comissão. Então a gente tem que ter como, né, um ponto de observar isso, que é, esse imóvel vale 1.200.000, eu não vou perder meu tempo trabalhando nesse imóvel, deixa eu fazer uma pesquisa de mercado. Eu não vou, né? E isso pode, não só eu perder meu tempo, mas como o vendedor, eu posso perder essa conexão com esse vendedor. Então, é muito importante a gente ter esse estudo, a gente se portar como especialista. Porque falar que é um especialista, né, gente, é muito fácil, né? Falar é muito mais fácil do que fazer. Então, é muito importante a gente fazer um estudo da microrregião, fazer um estudo do imóvel. É muito importante porque a gente mostra, e a gente mostra em dados científicos, né? Não é só no gogó, que aquele imóvel, para ser vendido e a gente tem que entender o que o cliente quer. Tem cliente que tá querendo somente... Pô, Bernardo, eu quero vender o negócio para ontem, eu preciso vender rápido, eu preciso soltar esse investimento que eu vou fazer na minha empresa, por isso eu preciso de venda rápido. Nos próximos 30 dias eu tenho que vender meu imóvel. Já outros então, estão especulando, né? Outros especulando, que são aqueles que colocam o valor lá em cima e falam, vamos lá, vamos ver se vende. Né? E a gente, nesse momento... talvez a gente não saiba falar o não para o cliente de uma forma mais humanizada, com técnica, com responsabilidade e apresentar para ele dados. Olha, o senhor fulano, né? A gente traz aqui na nossa pauta de hoje para captar seu imóvel, né, um diagnóstico, um dossiê do que o mercado tem de oportunidades tão parecidas quanto ao imóvel do senhor. Inclusive, nós temos no diagnóstico um imóvel no mesmo prédio aqui que o senhor tem seu apartamento, que está 230 mil abaixo do valor do senhor. Mas a gente também sabe que o senhor existe aí benfeitorias, reformas, né? Está muito bem decorado, foi feito um projeto, né? E a gente sabe que isso é algo que agrega bastante. Então a gente tem 2, 3 cenários aí para apresentar para o cliente em relação a valores. Você tem um cenário mais otimista, que é aquele cenário já mais na risca ali do valor que você vai vender de mercado, já com o seu comissionamento. Você tem aquele valor mediano, aquele cara que está no meio do caminho ali, que é algo que, né, você consegue ter uma rentabilidade, uma flexibilização talvez na condição de pagamento, né, um sinal melhor, ou talvez venha esse caso do cliente que fala com você, fala, pô, vender 30 dias, rápido,
Ó, então 30 dias, para ser uma oportunidade diferenciada no mercado, a gente vai trazer esse imóvel, sei lá, 10, 15% mais barato, talvez 5% mais barato do que o mercado oferece, né? Então, são pontos importantes que a gente fala nesse bate-papo, que é trazer para vocês esse cotidiano, o que a gente vivencia no dia a dia e o que a gente pode ajudar você em relação a isso para mudar essa performance nesse setor específico aí de captação do seu imobiliário. Exatamente. A gente está usando um exemplo aqui, gente, para ilustrar para vocês o que vai vir nesses próximos episódios. E o que a gente falou do diagnóstico é super importante, porque a gente, nesse diagnóstico, que a gente vai falar bastante sobre isso, que é muito importante, a gente entender os números e o processo que a gente tem dentro de cada um desses setores, para a gente poder cruzar essas informações e usar essas informações da melhor maneira possível. Usar elas de forma estratégica, para a gente tomar nossas decisões. Então, a gente entendendo que quando a gente capta um produto específico dentro dessa micro-região, dentro dessa tipologia, desse valor, eu faço essa captação e eu faço um marketing aqui que eu já acertei esse público, isso aqui tudo, e faço essa venda em 30, 60 dias. Isso é super importante para a gente poder nortear qual vai ser o foco do nosso time de captação, qual que vai ser o foco do marketing, o que a gente tem que fazer. Só que a gente tem que analisar cada um desses setores, fazer uma análise minuciosa de cada uma dessas informações, cruzar essas informações e usar isso e aí você tá pensando aqui, né? Ó, poxa, isso tudo que o Bernardo tá falando é importantíssimo, mas dá um puta trabalho. Dá muito trabalho, né? Por isso que ganha-se muito em relação à comercialização e intermediação imobiliária. Se dá muito trabalho, não faz aquele trabalho que dá muito trabalho de forma, né, tá ok, vou fazer a captação, tô indo aí, me manda as fotos. Quantos corretores a gente vê que não vai nem no imóvel conhecer, saber as especificações, identificar os pontos fortes, as ameaças, pontos fracos ali, né, as oportunidades que aquele imóvel tem em relação ao que o mercado oferece, para fazer uma foto, um vídeo bem feito, produzir um texto com um conteúdo relevante, contar uma história de fato daquele imóvel para que ele seja vendido da melhor forma, né? E a gente fala muito dessa questão, dessa ligação desses acontecimentos, pessoal. E aí, quando a gente fala de tudo isso, aí vem aquela palavra que às vezes incomoda o proprietário. Você me dá exclusividade? Poxa, quando se apresenta um diagnóstico, que se apresenta para o cliente dados, que se apresenta para o cliente informações relevantes daquilo ali e dá ao cara um dossiê do que é o comparativo com relação ao mercado, 3 possibilidades de valores, otimista, realista e talvez ali de oportunidade, né, com um valor melhor. Você vai conseguir essa exclusividade sem que você tenha que pedir ela. Então, de fato, você não vai precisar concorrer com a imobiliária XYZ, com o portal fulano de tal, com a imobiliária digital fulano de tal. Então, não existe essa concorrência quando você tem essa conexão com o cliente, até porque você vai se posicionar em relação a isso. Então, olha, eu vou investir no seu imóvel, eu vou fazer fotos com o imóvel, eu vou fazer um vídeo profissional, seu imóvel vai estar no destaque do meu site, eu vou dar ênfase para esse imóvel junto com a minha equipe em relação aos clientes que nós já temos. Então, você traz para o cliente uma série de situações que não existe o porquê do não vou te dar exclusividade. E outra, exclusividade é muito importante que a gente entenda que a nossa percepção de exclusividade ela é um pouco distinta do mercado tradicional, né, Bernardo? A gente gosta de usar muito essa palavra, né, que é uma palavra que o cliente vendedor já tem uma aversão, porque, se eu posso colocar em 10 imobiliárias, eu vou colocar em uma só. Para mim isso não é interessante. Mas, quando a gente usa o termo que a gente geralmente usa, que suaviza um pouquinho, eu vou fazer a gestão da venda para você. Você está vendendo um serviço, um diferencial para esse cara. Então, em vez dele ter que ficar lidando com 10 imobiliárias, ele vai lidar com uma que é especialista,
que sabe o que está fazendo, que vai gerar material, que vai entregar para as outras imobiliárias e vai fazer essa gestão. Para uma construtora, né, Bernardo, que tem um setor específico, uma secretária, que vai atender a equipe da corretora fulana, da imobiliária ciclana, para passar uma tabela atualizada, um projeto 3D, uma evolução de obra, você ainda tem um setor que se sobrecarrega muito em função da desinformação do corretor em relação àquele imóvel captado. Imagina um cara que está vendendo o imóvel dele, que é um avulso, que é um proprietário. Pensa se ele colocar 10, 15 imobiliárias, todo dia vai ter alguém anunciando no portal tal ou independente do lugar, com valor diferente, descrição diferente. Então esse cliente, quando ele vai buscar esse imóvel no mercado, ele vê o mesmo imóvel com N anúncios diferentes, com várias características que destoam uma da outra, valores diferentes. Então a gente cria uma incerteza até daquele imóvel que está sendo vendido. Poxa, será que isso é uma especulação? Né? Nossa, que esquisito, cara. Tem esse imóvel anunciado nessa imobiliária e todos com preço, descrição diferenciada, não bate uma informação com a outra. Você liga para um corretor, te passa para um setor e aí esse setor te repassa para um outro setor. Então essa questão é algo importante para a gente tocar, que é o desdobramento desses acontecimentos, para a gente, né, ver e avaliar isso como uma experiência negativa, entender o que é certo, para a gente começar a evoluir com essa troca com vocês aqui, que é deliberar e trazer para vocês, né, o melhor formato de trabalhar dessa forma, né? Exatamente. Pessoal, foi um prazer. Obrigado pela audiência aí, por todo mundo que ficou aí vendo o nosso primeiro episódio, que a gente está explicando a dinâmica de como que vai ser e falando um pouquinho mais. E esperamos ter você no próximo também. Um abraço, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. É um prazer participar aqui com vocês. Nos próximos episódios, igual o Bernardo falou, a gente vai trazer muito mais conteúdo e além dos convidados, especialistas em cada setor desse mercado, né? De volta aí no próximo episódio, daqui 15 dias, com o conteúdo da Pesada, que vai esclarecer e ajudar e contribuir com o seu crescimento no mercado imobiliário. Até a próxima, pessoal. Obrigado.